Eu quero convidar todos os irmãos, todos os amigos a realizar a oração nesta noite de terça-feira, sendo que depois da minha oração que eu realizar aqui, o professor Samuel ele vai estar trazendo uma palavra, um ensinamento, que é da escola dominical de todos os domingos que nós temos aqui no canal É Tempo de Oração, aqui no ministério. Nós temos esse ministério ao redor da mesa, de que é o evangelho sendo pregado do jeito que ele é. E o professor Samuel, ele está apto para isso, porque estudou muito, é um professor de religiões, de religião, de crenças, é um professor, é mestre em teologia, então ele é o nosso professor que está aqui sempre trazendo para nós esse ensinamento, os ensinamentos. E antes eu quero então orar por você nesta noite de terça-feira, e se você estiver em outro horário participando, se sinta abençoado também, porque a oração ela vai se estender, ela não é só para quem está agora na transmissão, mas ela é para você que está em outro horário também, tá bom? Então vamos orar, abençoando esta noite de terça-feira. Deus Pai Todo-Poderoso, essa pessoa que abriu esse link, que recebeu no grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração, e esta pessoa, meu Pai, que está aqui conosco, Senhor, participando sempre, ou então esse novato, não importa se essa pessoa acabou de se inscrever no canal ou se ela já é inscrita há muitos anos, há muito tempo, não importa. O que importa é que o Senhor vai abençoar a vida dela, abençoar o casamento, a família, o casamento para os casados, para quem é solteiro, o Senhor vai abençoar também, para que venha desfrutar, meu Deus, venha encontrar uma pessoa certa para ser feliz. Eu creio que o justo, o que serve ao Senhor, o que te agrada, o que te honra, que faz a sua vontade, eu sei que o Senhor não desampara. O Senhor não tem compromisso com esses que não creem em Ti, que não se voltam para o Senhor, que não querem nada com o Senhor, então o Senhor fica sem compromisso. Mas para esses que querem, para esses que oram, para esses que creem em Ti, o Senhor tem um compromisso de Salvador, de Messias, de Cristo, de Redentor. E nós oramos, ó Pai, por todas essas pessoas que abriram esse link. Nós oramos, ó Deus, por todas essas pessoas que se inscreveram nesse canal, que estão orando e participando conosco nesse momento. Oramos e pedimos a sua graça, a sua bênção. Faça com que essa noite de terça-feira seja uma noite feliz, uma noite abençoada na vida de todas essas pessoas. Eu quero estender, meu Deus, a minha oração para essas pessoas que, além de nos ajudar em oração, nos ajudam dando suporte econômico, financeiro, como os dizimistas, os mantenedores desse canal. Pai, abençoe em nome de Jesus cada um que tem lançado a sua semente, que tem, meu Deus, com fé, com crença, com pureza, com santidade, com alma generosa. Abençoe, Senhor, a vida financeira de cada um, o casamento, a família, os negócios, em todos os sentidos. Todos os dizimistas desse ministério que sejam alcançados com a sua luz, com a sua graça, com o seu poder. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então estamos abençoados, e quero falar para todos vocês aqui de Itabirito que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui o culto às 19 horas e também a sexta-feira a oração de libertação, e no domingo é a Santa Ceia do Senhor. Então já se programe e se prepare para que todos vocês estejam conosco no domingo participando da Santa Ceia do Senhor.
aqui em Itabirito, na rua José Benedito 375, do lado do restaurante Paraqui. Você é o nosso convidado, tá bom? Então eu vou fechar o meu microfone e abrir o outro agora para vocês pegarem essa mensagem com o professor Samuel Nepomuceno. Então vou fechar meu microfone e soltar o dele. Pela ação e inspiração do Teu Espírito Santo nesse momento. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria ler um texto do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 7. Eu devo dar uma passeada entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Colossenses, falando um pouco sobre a necessidade e a importância de desenvolver uma fé madura, uma fé mais parecida com Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito repetitiva, recorrente aqui na carta aos Colossenses, que é revestir do conhecimento de Cristo Jesus, que é o que ele chama na carta aos Filipenses, de desenvolver a salvação. Então você conhece a Jesus e você vai se cristificando, você vai desenvolvendo o conhecimento dele. O que chama muita atenção é que às vezes a gente confunde o conhecimento de Cristo Jesus com um conhecimento religioso. E é justamente isso que a carta aos Colossenses vai tratar. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso na cidade de Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E essa é uma igreja onde Paulo não fundou. Muito provavelmente ela foi fruto de algumas pregações de Paulo em Atos capítulo 19, no chamado Avivamento de Éfeso, que diz que praticamente todos da Ásia ouviram a palavra pregada por Paulo, a mensagem do Evangelho, e aquelas pessoas que foram impactadas por curas, sinais e também pela palavra do apóstolo Paulo em Éfeso, levaram isso para as regiões vizinhas e chegamos então até a igreja de Colossos, né, que é uma cidade ali grega, e muito provavelmente tudo indica que foi um amigo de Paulo, que é citado aqui na carta, chamado Epáfras, e uma tradução é chamada de Epafrodito. É um bom nome para pôr no filho, né? Epafrodito. O que é isso, né? A gente gosta de Mateus, José, ninguém põe o filho de Epafrodito. Né? E Judas também não, né? Você conhece algum Judas? Nem Judas, nem Jezabel. Ah, como é que chama sua filha? Jezabel. Né? Não, né? A gente põe outros nomes. E Epafrodito é um dos nomes bíblicos que a gente não gosta muito, né? E aí, esse Epafrodito, ou esse Epáfras, ele traz alguns relatos para Paulo na prisão, né? Inclusive, essa carta termina com Paulo falando para os irmãos de Colossos não se envergonhar das suas algemas, né? Porque é complicado se acreditar em alguém que era cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e preso, né? Ninguém pode falar assim, preso? Não, Deus não deixaria isso acontecer, mas o reino de Deus não vem por visível aparência. E como disse Jesus, se me perseguiram, vos perseguirão também. E o apóstolo Paulo, então, ele está preso em Roma, escrevendo essa carta, e o contexto era o seguinte: eles conheceram muito bem a Jesus, eles se converteram à pessoa de Jesus, eles não mudaram de religião. Não é mudar de religião, conhecer Jesus não é... Minha mãe usava muito essa expressão o fulano de tal passou para crente, como se conhecer Jesus fosse passar para crente. Tem um monte de gente que passa para crente, passa para católico, passa para espírita, mas ainda não conheceu Jesus de fato. Conhecer Jesus é um encontro pessoal que marca tão profundamente que o próprio Cristo chamou isso de nascer de novo. O negócio você fala assim, olha, eu não sou mais o mesmo. Tá, não virei anjo, continuo ser humano, continuo pecando, mas nasci de novo. Agora eu faço parte de uma consciência do reino de Deus, onde eu sei que a minha vida não é alheia a Deus. E quando a gente tem essa consciência, Deus está em tudo. Deus faz parte de tudo. Essa é diferente da mentalidade religiosa, que tem Deus distante, que só lembra de Deus na hora do aperto. Né? Aí eu faço uma fezinha, aí a gente lembra nessas circunstâncias. Geralmente, quando se conhece a Jesus de verdade, não apenas mudou de religião, né? A gente tem essa consciência de que Ele está presente em tudo, de que Ele está vivo em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. E o apóstolo Paulo elogia essa igreja porque eles conheceram bem, foram nele radicados. Só que ele chama a atenção para tomar cuidado
com a necessidade de, às vezes, desenvolver uma fé madura, porque eles, às vezes, ainda permaneciam num discurso religioso ainda muito infantil. E eu acho isso muito pertinente para os nossos dias. Que eu vejo, por exemplo, muita gente, né, o Brasil tem 83%, 86% de cristãos entre católicos e evangélicos, então a presença cristã é muito forte, então pessoas que levam a sério o cristianismo, seja da tradição que for, se for católico, evangélico, especialmente no caso dos evangélicos, que tem tido um crescimento considerável nos últimos anos. Só que o que eu percebo é que às vezes a pessoa conhece a Jesus, é introduzida ao universo do cristianismo, da fé cristã, mas ela chega até uma certa estatura que ela não cresce mais, ela não desenvolve mais a sua fé, ela não amadurece a fé. E aí ela mantém, às vezes, por ano, uma fé infantilizada. E o apóstolo Paulo chama a atenção para a gente tomar cuidado com a fé infantilizada, ou com a fé infantilizadora, que a religião faz isso. Então, às vezes, com anos de igreja, a pessoa fica mais parecida com um crente praticante do que com Jesus. E o mundo, ele não está precisando de um monte de crente praticante. O mundo está precisando de gente que é a luz do mundo. Porque o próprio Cristo que disse, eu sou a luz do mundo, é o que disse, que vós sois a luz do mundo. Então, quem é Jesus mesmo, de Jesus mesmo, quem desenvolveu o pleno conhecimento de Jesus, ele sabe diferenciar a fé infantilizadora da religião, daquela monte de preceito de pode ou não pode, e ele sabe o que é o conhecimento genuíno de Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai trazer alguns conselhos para os colossenses, falando com eles para desenvolver esse pleno conhecimento de Jesus. E eles eram influenciados por algumas coisas. Primeiro, uma presença religiosa muito forte. Qual que é o senso comum da religião? O religioso tem que ser certinho. Então, o que a gente faz? Um monte de mandamentos religiosos para ele andar certinho ali na linha. O problema é que ele não consegue, né? Então ele dá umas desviadas para cá, umas desviadas para lá. Então o senso comum religioso é isso, pensar desse jeito. Então, os colossenses, eles tinham essa influência de muita religião ali, no caso era uma religião até de tradição judaica, eram os judaizantes, que falavam muito do Antigo Testamento, até falavam de Jesus, tinha essa influência, e uma influência de algumas filosofias gregas, chamadas de gnosticismo, que se misturava com a crença judaica. Então o povo não sabia se tinha que ser muito rigoroso na religião, cumprir todos os mandamentos, que é dificílimo, isso gera hipocrisia, porque o ser humano não consegue, ou se ele tinha que largar para lá e viver só uma fé psicológica e vai do jeito que está mesmo. E às vezes o crente ele fica assim, às vezes ou ele é fanático demais e fica mais chato do que qualquer um, né? Ou então ele fica liberal demais. Não leva nada a sério e todo mundo é crente e faz isso. Então fica nesse pêndulo, né? Não sabe se ele é conservador demais, se ele é liberal demais. E aí o apóstolo Paulo ele vai dar conselhos para a gente entender que o pleno conhecimento de Jesus não é ser um rigoroso religioso, que compra um monte de coisa, está preocupado mais com o mandamento do que o amor ao próximo, e também não é um religioso que larga para lá, você, não tem problema não, faz qualquer coisa aí, Deus é amor. Ele dá um meio termo, é o que ele chama de pleno conhecimento de Jesus. Olha o texto que a gente vai ler, que legal, Colossenses 2, do 1 ao 7. Ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então ele está falando assim, olha, eu estou preso e eu sofri muitas lutas por ter iniciado a pregação do evangelho que chegou até vocês e também aos laodicenses. Engraçado que no primeiro século acredita-se que Paulo escreveu uma carta aos laodicenses que não chegou ao nosso cânon. Então talvez até tenha registro sobre essa carta, uma igreja em Laodiceia, né? A gente tem a carta, a igreja de Laodiceia no Apocalipse, né? Mas uma carta de Paulo aos laodicenses a gente não tem. E ele fala que essas igrejas, os laodicenses e os colossenses, não viram Jesus face a face. E ele continua, eu tenho sofrido grande luta para que o coração deles sejam confirmados ou confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, o pleno conhecimento de Deus está revelado em Cristo Jesus. Isso é um desafio para a gente centralizar
toda a nossa prática de cristianismo em Jesus de Nazaré. A gente chama isso de espiritualidade cristocêntrica. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente fica com um monte de invenção religiosa, cheia de boa vontade, mas não é cristocêntrica. E esse monte de invenção religiosa, às vezes é um discurso muito infantil, é até bem intencionado. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Eu vi que viralizou na internet a preocupação dos crentes com o cabelo maluco da escola. Viralizou um monte de gente. Olha, cuidado, porque isso veio de uma festa pagã, de pessoas. A pessoa não pode brincar mais. Isso tem uma cara de piedade. Não, para a honra e glória do Senhor, meu cabelo sempre vai ser penteadinho. Nunca vou fazer um cabelo maluco para honra. Você acha que realmente Deus está preocupado com o cabelo maluco ou como você trata o seu vizinho? Porque tem um monte de gente que se orgulha. Não, meu filho não faz cabelo maluco, porque eu descobri que é uma festa pagã, e nem é um fake news danado da internet, né? Poxa, quem nunca brincou do cabelo arrepiado, nunca fez palhaçada, macacagem no espelho, né? A gente perdeu a capacidade, porque a religião infantiliza. Eu vou ser até mais agressivo, a religião idiotiza. E aí, enquanto a gente está preocupado com essas bobeirinhas, que às vezes até tem cara de amor a Deus, para honra e glória do Senhor, nunca farei o cabelo maluco. Enquanto a gente está preocupado com isso, a gente esquece do mais importante: crescer no pleno conhecimento de Jesus. É olhar, Jesus está mais preocupado com o quê? Com o cabelo maluco, ou como você trata o homem que caiu na mão dos salteadores? E passou 3 religiosos e não ajudou. Passou um mundano samaritano e ajudou. Então a nossa espiritualidade, às vezes, ela é muito religiosa e pouco cristocêntrica. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o texto continua. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essas mentirinhas religiosas, essas coisas assim, olha, tem base isso. Tem uma aparência de piedade, mas não é cristocêntrica. Existe coisa mais importante na nossa espiritualidade do que ficar preocupado com essas leis religiosas. Pois, embora ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na fé em Cristo. Então eu não estou presente em presencial com vocês, mas tenho orado por vocês. Versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, radical aqui é no sentido de ter raiz em Jesus, tudo é Cristo. Nele radicados, nele edificados, construídos. Edificação soa algo processual, né? Ele usa até uma expressão no final do capítulo 2, que ele fala do homem que se refaz no pleno conhecimento. É um processo. Eu estou em construção, estou em obras. Edificação tem essa conotação de que estou em obras. E confirmados na fé, como foste instruído, crescendo em ação de graça. Não, ele está falando o seguinte, olha, vocês converteram de verdade, mas vocês não estão crescendo. A fé de vocês ainda não está parecida com Jesus. A fé de vocês está parecida com os religiosos aí da região, que são os judaizantes e os gnósticos. E quantas vezes eu vejo um discurso hoje de gente que desencantou com a igreja, porque ele chegou numa estatura, a igreja faz um trabalho maravilhoso de evangelização, prega, acolhe, batiza, mas chega uma hora que ele dá uma parada no tempo, porque a fé ainda fica infantil. Na hora de avançar e se parecer mais com Jesus, ele parou naquela estatura. E aí ele começa a ter mais fome de algo mais sólido, de uma mensagem mais parecida com Cristo, e ele fica voltando sempre o pode ou não pode, a tomar cuidado com a Fanta, porque a Fanta não sei o que Coca-Cola de trás para frente é alô diabo, e aquele monte de coisa religiosa que tem aparência de piedade, uma preocupação com um monte de coisa, mas que não é a mensagem de Jesus. Aí você pergunta para ele, olha, e o que Jesus ensina? Às vezes a pessoa tem dificuldade, porque a espiritualidade dela está cheia de boa vontade religiosa, mas ainda não é uma espiritualidade madura, não é uma espiritualidade com conhecimento pleno de Jesus, e isso faz toda a diferença. É por isso que, por exemplo, a gente vê discursos aparentemente religiosos, mas são infantilizadores, pastores que não incentivam filhos a ir para a faculdade, porque ele tem medo de ir do filho ir para a faculdade e perder a fé.
Mas é por que perde a fé? Porque a fé infantilizadora, ela se perde mesmo. Mas a fé do pleno conhecimento de Jesus Cristo, não. Então, aí começa assim, não, você não pode estudar muito, você não pode ir para a faculdade, você vai ficar ateu. Você não pode estudar filosofia, que você vai ficar ateu. Aí a gente fica começando a dividir o mundo entre uma bolha religiosa e um mundo que vai querer destruir essa fé. Mas a fé, ela tem que amadurecer. A Melissa, minha filha, né, ela tem um monte de coisa ainda que é infantil, ela vai amadurecer. Agora tem toda uma pedagogia adequada, ela tem 5 anos, eu tenho que instruir ela, olha, é assim, assim, assado. Né, gosta de algumas coisas ainda que eu dialogo com ela, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito mais. Até que o Papai Noel, por exemplo, não colou. Rapidinho ela descobriu que era eu, que eu vestia de Papai Noel. Não sei nem se é de Deus isso. É sim, porque Papai Noel era Nicolau. Nicolau foi um pastor, tá? Foi um pastor, um bispo da Igreja Católica, na época que não existia protestantismo, tá? Então tinha gente de Deus lá e que chegava no Natal e abençoava um monte de criancinha com ação social. Um exemplo maravilhoso. Não tem nada de diabo nisso, não, que a gente começa a ver diabo em tudo. Né? É uma coisa horrorosa. Isso é o quê? É o discurso que, por exemplo, um professor da faculdade não vai entender. Porque a gente leva para lá essa bagagem dessa fé infantilizadora. Mas aí a gente quer avançar, a gente quer aprender mais, a gente quer ser mais parecido com Jesus. E às vezes a igreja tem essa dificuldade de oferecer o pleno conhecimento de Jesus. Então, muita gente pensa, não, eu vou para a universidade e vou perder a fé. Psicologia, não posso fazer, viralizou um vídeo de um pastor até relativamente inteligente, falando que a psicologia é um instrumento maligno para a pessoa não ter fé em Deus. Olha o absurdo que a gente chegou. Fazendo um combate entre fé e psicologia. Quantas pessoas deixam de tomar remédio? Em nome de discurso religioso infantil. Mas é para a glória de Deus, mas é infantil. Porque se a gente olhar para Jesus de verdade, não é assim. Então a gente tem esse monte de coisa, pessoas que ficam duvidando, ficam com medo de estudar, ciência, enfim. E aí o que o apóstolo Paulo vai aconselhar para os colossenses, depois que ele fala que eles têm que desenvolver esse pleno conhecimento de Jesus? Ele vai trazer 4 conselhos que eu queria compartilhar para a gente. O primeiro conselho já foi bem introduzido aqui por mim. Ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado com a religião infantilizadora. O versículo 8 diz assim, cuidado, é o apóstolo Paulo falando, que ninguém venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse monte de coisa religiosa é cheio de boa intenção, mas não é Jesus. E o povo estava preocupado em se podia ou não podia fazer festa religiosa em determinados dias, se tinha que guardar o dia do sol, o dia da lua, ele estava preocupado com isso. Enquanto a religião fica preocupada com essas picuinhas, ela deixa de crescer em Cristo Jesus. E como que eu cresço em Cristo Jesus? Fazendo o caminho de Jesus, seguindo a Jesus e do jeito de Jesus. E aí quando você encarna o Evangelho principalmente, mergulha no Evangelho, você vai ver que a espiritualidade de Jesus ela está comprometida com a vida e não com as preocupações da religião. Jesus está mais preocupado do jeito que você trata o seu sobrinho, o seu parente, o seu vizinho que é de outra religião. Ele quer saber como é que você convive no trabalho, se você é misericordioso, se ama o próximo. É muito mais difícil, inclusive, né? Amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem. Né? Não cair na sedição desse mundo que é querer ficar rico, querer ser ao invés de querer ser o primeiro, ser o último, né? Ao invés de querer ser o maior, ser o menor, é tudo que Jesus ensinava. Essas são as preocupações de Jesus. E o apóstolo Paulo está falando, olha, cuidado com esse discurso aí, eles estão querendo que vocês guardam lua, que não toque nisso, não manuseie naquilo. Isso não tem poder nenhum para te refazer à luz de Jesus. É o apóstolo Paulo dizendo isso. Eu anotei alguma coisa, olha. Os rudimentos do mundo são princípios elementares da religião. Eu até pesquisei a palavra rudimento do mundo no original, no chat GPT, tá, gente? Eu olhei o chat GPT, mostrou lá em grego o que era. A palavra é estoicocheia, parece até nome de goleiro antigo da Colômbia. Né? Tinha um goleiro que chamava Goicocheia, agora é estoicocheia, a palavra grega.
E essa palavra grega significa princípios elementares da religião. É aquela coisa da base. Olha, cuidado com isso. Não, ó, não bebe, não fuma e tal. Tudo isso é muito legal. Mas se você ficar 50 anos de crente só memorizando isso, você não vai crescer. Você não vai amadurecer nunca. Você não vai saber conviver com diferenças culturais. Você não vai saber conviver com um monte de coisa. Você não vai amadurecer a fé. Você não vai ter uma fé crítica. Aí eu vejo um monte de gente hoje que está desigrejando, porque ela vai no culto há 63 anos e sempre é a história de Josué. E sempre é a mesma pregação. Aí vai, aquele pastor, eu já sei o que ele vai falar, aquele bordão lá eu já conheço de cor. Não está avançando. Ele ainda está na infantilidade. O autor de Hebreus vai dizer, olha, na época, capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, na época que era para você ser mestre, você serem mestres, a gente tem que voltar aos princípios elementares da fé. A história do batismo, da conversão. Não, gente, vamos avançar. O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês já estão madurinhos, vamos avançar. Como que você avança? Primeira coisa, não fica preocupado demais com legalismo religioso. Eu até anotei aqui, ó, todo legalismo religioso em forma de ordenança deixa você infantil demais. Mas não pode, será que eu não posso dar isso? Eu sou professor de ensino religioso na rede pública e estudo todas as tradições religiosas. Aí eu acho muito interessante que tem alguns crentes muito bem intencionados e tal, até alunos, né? Estou vendo que está ali convertendo, ali neófito, né? Novo convertido, fala assim, nossa, professor, como que você estudou esse tanto de religião e não perdeu a fé? Porque eu nasci de novo, eu não tenho fezinha. Jesus foi um encontro pessoal, inquestionável. A fé que se perde é uma fé infantil ainda. Então, para eles, assim, não tem problema não. Você vai amadurecendo o conhecimento da pessoa. Então, o apóstolo Paulo vai chamar essa atenção. Olha, legalismo religioso não é o caminho de Jesus. Jesus não tem um pacote de mandamentos. Quais são as grandes mensagens de Jesus? A regra de ouro. Sabe qual que é a regra de ouro de Jesus? Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Você quer ser bem tratado? Trata bem o próximo. Essa, diz Jesus, é a lei e os profetas. É a regra de ouro, é o amor ao inimigo, é a prática da justiça. Isso que a gente tem que mergulhar em Cristo, ter uma espiritualidade cristocêntrica. E o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, porque esse monte de gente está falando, cuidado, guarda esse dia, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, olha, tudo isso. Gosto muito do versículo, aí no capítulo 2, ele fala assim, olha, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Será que crente pode comer isso? Será que crente pode beber isso? Ai, meu Deus, isso aqui. Pô, você vai estudar, vai ver do ponto de vista nutricional, mas tudo recebido com ação de graças, nada é recusável. Paulo, Jesus diz o seguinte, não é o que entra, está vendo a espiritualidade cristocêntrica? Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai. Aí o irmão não come nada, porque, não sei. Fui naquele restaurante, depois eu descobri que a cozinheira é espírita. Depois que você comeu já. Aí descobriu que aí ele fica com medo. Aí ele ficou com medo, porque acho que comeu. A mulher, a cantineira era espírita só, não tem problema. Recebido com ação de graça, nada recusável. Jesus fala que se até uma serpente, você comer veneno, uma serpente picar, a fé madura é essa. Eu entendo a fé infantil que ainda tem os medinhos, mas você com 40 anos de crente, já tinha que ter crescido. Você não acha, não? E aí, a gente fica nesse discurso. Aí Jesus fala, não é essa a preocupação, eu quero saber o que você fala. Aí o irmão não come a comida pseudo-consagrada, mas a língua é uma bênção, né? O ódio, aquela pessoa rixosa, você já pensou, já conviveu com aquela pessoa que a presença dela na casa é pesada? Aí às vezes é crente, você está entendendo? Pessoa que só quer reclamar, reclama o dia inteiro, aquela energia muda. E Jesus está falando, é isso que faz mal. Então o apóstolo Paulo diz, olha, ninguém vos julga por comida, bebida, ou por dia de festa. Imagina se a gente pirar psicologicamente hoje, os crentes tudo, porque hoje é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e nós vamos fazer um protesto. Relaxa, fique em paz, a minha fé está segura em Cristo, é o mundo. Nós estamos num Brasil colonizado pelos portugueses, de maioria católica, deixa o católico em paz. Agora eu vou ficar perturbando, aí solta o foguete, está amarrado. Cara chato, meu Deus do céu. Está vendo que a religião deixa a gente chata.
Jesus nunca teve essa preocupação, por exemplo, com o culto ao imperador, né? E a gente fica com essas preocupações. Então, ele fala, porque toda essa preocupação era sombra, essa coisa é sombra, é infantil, o corpo é Cristo. Então, a nossa fé tem que estar focada em Jesus. Então, a primeira lição é isso, ó, legalismo religioso, pode ou não pode ser motivo, não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho do amor, da misericórdia, da justiça. Legalismo religioso, ritualismo, quanta gente fica preocupada, você tem que orar direito, se você orou ajoelhado, se você fala de maneira correta, não, tem que orar em pé, dizendo, excelentíssimo Deus, nosso Pai. Essas preocupações, é até bem intencionado, é bom você ter um determinado rito, fazer determinadas práticas e tal, mas essa não é a grande preocupação de Jesus. A grande preocupação de Jesus é outra. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Além disso, né, eles não acreditavam que o ser humano podia ter contato com Deus. Boa parte dos colossenses, por causa do gnosticismo, que acreditava que o corpo era mau. A gente ainda tem um pouco disso no cristianismo. Tem um monte de gente que acha que o corpo é mau, você não cuida do corpo, tem que cuidar só do espírito. E essa é uma tendência no nosso meio também. É erradíssimo, né? Porque a maior bênção que a gente tem aqui na Terra, nesse espaço temporal, é o corpo. Você, se estiver passando mal, você vai ter dificuldade de ler a Bíblia, você vai ter dificuldade de orar, você precisa cuidar do seu corpo, né? E aí, eles não acreditavam na possibilidade de Deus se revelar ou encher uma pessoa com um corpo mortal. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eles faziam culto aos anjos. Bom, já que eu não dou conta, eu tenho que pedir um mediador. Então eles faziam culto aos anjos e ficavam tendo visões de anjos. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, para com essas questões de visões também, olha para Jesus. Então, o primeiro conselho é esse. O segundo conselho que ele vai dizer é que a gente tem que pensar nas coisas do alto. O capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer assim, portanto, depois dele chamar a atenção com os legalismos religiosos, ele fala, olha, portanto, assim como fossem ressuscitados em Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Aí tem duas coisas, o que seria pensar nas coisas do alto, pensar na terra. Primeiro, pensar na terra. Pensar na terra para o apóstolo Paulo tem a ver com o contexto. Isso é uma boa interpretação bíblica. Qual que é o contexto? Eles estavam pensando em doutrinas terrenas, em coisas religiosas. Isso é cansativo, isso é maçante. O mundo lá fora, ele está querendo conhecer Jesus, e não é um monte de lei religiosa. E aí ele fala, olha, não fica pensando nisso. Pensa no alto onde Cristo habita. Pensa em Jesus, lembra dele. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que é pensamentos terrenos. E é o que o apóstolo Paulo também vai dizer na carta aos Coríntios, sobre o Deus desse século que segue o nosso entendimento. Por que às vezes a gente deixa de fazer da cereja do bolo da nossa vida nos encher do Evangelho e pensar, e crescer e pensar em Cristo Jesus? Porque a gente às vezes é tomado por esse espírito do nosso tempo, pelas preocupações desse mundo. E se tem hoje, né, a psicologia está aí, fala, você tem que parar um pouco. A psicologia hoje tem recomendado a contemplação. Você ir para o meio do mato, ver uma cachoeira e ficar lá respirando, viver o momento, porque você está tão tomado pelas preocupações desse século, com a sua aposentadoria, com amanhã, com as contas, que você não consegue viver o momento. O apóstolo Paulo está dando um conselho assim, terapêutico. Não fica pensando nas coisas terrenas, pensa na coisa do alto, pensa no cuidado de Deus na sua vida. Pensa no que Jesus disse, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo vestir. Olhai as aves do campo, elas não produzem, né, não têm os seus alimentos, mas Deus cuida. Olhai os lírios do campo também, que não produzem nem fiam, mas o Senhor também cuida. É isso, o exercício de pensar na coisa do alto. É isso aqui que a gente está fazendo. Se você estivesse, por exemplo, nesse momento assistindo 1 hora de podcast de como ficar milionário, você ia sair mais ansioso. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou acordar mais cedo, eu vou mudar o meu mindset. A gente começa a cair na pilha desse mundo. E a pilha desse mundo são tesouros enterrados em locais onde a traça e a ferrugem corrói. E às vezes é assim. Outro dia meu carro deu um problema indo para Ouro Preto. Né? E eu estou indo para Ouro Preto, o carro deu uma tossida, eu acho que foi combustível ruim. Aí já acendeu a luzinha assim de uma chavinha, eu fui
Fui, encostei o carro, assim, estava na BR, encostei, liguei o pisca-alerta e tal, esperei um pouquinho, assim, está na hora de trocar esse carro. Assim, eu nem cogitei a possibilidade que eu poderia mandar para manutenção. Você vê como é que a gente é assim, né? O carro nem está tão velho assim. Aí eu liguei o carro de novo, funcionou, ficou ali aceso, depois desligou, quer dizer, mostrou que era combustível adulterado. E por um tempo, fiquei uns 3 dias pensando, não, acho que está na hora de trocar esse carro. Aí depois eu parei e pensei, mas para quê? O carro está andando. O carro não molha. O carro deu um sinal de combustível, está tudo bem, mas por que eu tenho que ter o híbrido elétrico 2.0, faz até café no negócio, um negócio sensacional? Preciso. Isso gera preocupação. Eu preciso ter uma casa muito melhor do que a minha. Eu preciso de ter um monte de coisa. E são preocupações terrenas. E às vezes a religião tem esse discurso. Não vem para cá porque Deus vai realizar os seus sonhos. Ele vai fazer muito mais que você quer. E o nosso sonho é aqueles caprichos infantis. O que você quer? Um outro carro que você nem precisa. Uma outra casa que às vezes você não precisa. E Jesus está falando, Jesus na boca de Paulo, pensa nas coisas do alto, cuidado com essas preocupações terrenas, isso surta a gente. Existem preocupações reais, verdadeiras, mas existem preocupações que são meros caprichos nossos, são preocupações terrenas. E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, enchem-se do Evangelho, não fique com essas preocupações do mundo. E aí ele usa um versículo que eu acho tão lindo, quando ele diz no versículo 3 do capítulo 3, porque morrestes em Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gente, eu poderia fazer um quadro desse texto. Entender que a minha vida está oculta em Deus, porque a nossa busca por plenitude, ela vai por coisas. Às vezes a nossa plenitude está em ficar mais rico, em ter sucesso, em ter fama, em ter seguidor na internet, em ser relevante. Paulo está falando, olha, vocês morreram para essas preocupações mundanas, terrenas. Agora vocês têm que entender que a sua plenitude, a sua saciedade está oculta em Cristo. Aquilo que eu tanto tenho fome e sede, está em Jesus. É o que a Jamiles cantou aqui na primeira música, né? Tu és quem a minha alma esperou, a fonte de vida que me encontrou. O apóstolo Paulo está dizendo isso. E isso, às vezes eu fico tomado por algumas preocupações, ele dá aquela crise existencial, aquela crise de vazio. Está tudo bem, você está vazio. Então, sua vida está oculta em Cristo. Pensa nas coisas do alto, enche-se dele. Isso aqui nos nutre. Terceira coisa que ele fala é para a gente tomar cuidado com a natureza terrena. Do versículo 5 ao versículo 11, ele vai dizer o seguinte, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena por um tempo. Ele fala, cuidado com a religião, com um monte de pode ou não pode. Depois ele fala, cuidado com ficar com as preocupações dessa terra. E a terceira coisa que ele vai dizer é cuidado com a sua própria natureza terrena, que ela é preguiçosa, ela é caída. Então o apóstolo Paulo nem é legalista e nem é liberal. Ele vai falar, sabe por quê? Não é que você, do ponto de vista religioso, tem que matar a sua natureza terrena. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Se Deus quiser, eu não vou fazer isso, não vou fazer, meu Deus, não pise na grama, você vai lá e pisa. Não olhe. Será que por que eu não tenho que olhar? Porque o legalismo, ele provoca mais tentação. O apóstolo Paulo não está falando assim, matai a sua natureza terrena. Ele está falando, fazei morrer. Como que eu faço morrer? Pensando nas coisas do alto. Agora, eu tenho que entender que eu não posso entender que eu sou de Cristo e ter uma vida completamente desregrada. Não só porque Deus é santo, mas principalmente que me destrói. Aí ele vai listar um monte de coisa. Prostituição, impureza e lascívia. Isso leva a gente isso destrói casamento, isso gera vício. Hoje a psicologia está mostrando um monte de psicopatia por impureza sexual, que faz mal. A psicologia está dando um banho de humanidade em muitas práticas religiosas liberais. Né? E ele vai falar sobre a avareza, a idolatria, isso faz mal, isso surta a gente. A gente fica preocupado com as coisas materiais. Olha, faz morrer isso. Não fica com essas preocupações, não. Outras expressões que ele usa aqui. Prostituição, impureza, maldade, avareza, tudo isso nos destrói a relação com o próximo. Então não dá para ser legalista, se for de Jesus. Mas também não dá para ser um cara picareta, imoral, dissoluto, avarento. Não dá. Você vai destruir a si mesmo e a relação com o próximo. E ele termina dizendo,
revesti-vos do novo homem. Como que a gente reveste do novo homem? Aí o versículo 12 em diante, ele vai dizer assim, ó, revesti-vos, pois, capítulo 3, como eleitos de Deus, santos e amados, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Olha o legalismo de Paulo. Você vai ter que se revestir de bondade, então a espiritualidade nossa é prática. Prática, bondade é o amor em prática. Humildade, a gente quer ser o mais santo, a gente quer ser mais puro do que o ímpio, né? A gente é o povo conservador. Mansidão, na época que a gente é extremamente arredio, violento. Ser manso igual Jesus, aprendei de mim, manso e humilde de coração. Esse é o evangelho, né? Longanimidade, nessa geração ansiosa e imediatista, ânimo longo. Longanimidade é paciência, fica calmo, Deus é o Senhor do tempo, tudo tem seu tempo, não fica pilhado, seja longânimo, isso é até fruto do Espírito Santo. Assim que eu me revisto do pleno conhecimento de Jesus, suportai-vos uns aos outros, né? Suportar aqui é dar suporte, é ajudar uns aos outros, não é ficar falando, então é insuportável, não é nesse sentido, né? É de dar suporte. Olha a importância de revestir, tudo isso aqui é relacional. Então não tem como seguir a Jesus e não ter o próximo junto. Como que eu vou seguir a Cristo, que é o cabeça, se eu não me relaciono com o corpo, que é a comunidade de fé? Então, como que eu vivo Jesus? É nessa dimensão da mutualidade, não é naquela preocupação com legalismo, nem em se entregar aos prazeres, mas é me revestindo do novo homem que é Jesus. E ele continua. Acima de tudo, porém, esteja um amor que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E aí vem a palavra de Deus. E em uma outra tradução, ele usa a expressão ternos afetos, né? Que é essa questão da gente cuidar uns dos outros, viver isso aqui. Só isso aqui, sem aquele monte de parafernália religiosa que às vezes nos distrai. E uma espiritualidade mais parecida com Jesus. Isso aqui tem o poder, muito provavelmente, e eu diria até que com certeza, de mudar o nosso ser muito mais do que se eu tivesse feito uma lista de 20 coisas proibidas para o cristão, de você sair daqui hoje e levar para sua casa um monte de preocupação religiosa. A palavra que habita ricamente, ela salta do nosso interior, ela brota do nosso interior, diz Jesus de Nazaré, né? Que o Espírito Santo é esse que faz fluir rios de água viva do nosso interior. E eu sei que a gente sai daqui olhando como que a gente trata o próximo mais, menos com preocupações religiosas, com uma preocupação mais, preocupação é uma forma de expressão, né? Com um pensamento mais cristocêntrico, porque a gente precisa de equilíbrio. E às vezes o cristianismo hoje ele tem essa dificuldade de avançar, de amadurecer a fé. A gente fica só ali naquelas preocupações de pode ou não pode, cabelo maluco não é de Deus, a Peppa Pig não é de Deus, essa música aqui eu não posso ouvir, nosso Deus, eu fui no batizado, mas era católico. A gente fica com esse monte de coisa chata, que o mundo acha chato, isso não é testemunho. Cristão que fala que mau testemunho, você está dando testemunho para crente, porque o ímpio, né? O não crente, ele não está preocupado com isso, ele está achando assim, inclusive, antipático, que você não foi no batizado da sua sobrinha, porque ela era católica. Você crente não pode ir no batizado. Você não deu testemunho aí, você deu testemunho para o seu pastor, que falou, não pode. O que é Cristo? O que é ser cristocêntrico e o que é ser religioso? Fica essa pulguinha atrás da nossa orelha hoje. Vamos orar? Vamos ficar em pé. São 11 horas e 12 minutos. Nós também temos participações online. Eu vou ler aqui algumas participações. Deus abençoe a vida de cada um. A Lu está aqui com a gente. Deus abençoe. Mãe do Juliano, sempre. Júnia Dias, participante ativa aqui do nosso encontro ao redor da mesa. José Fernando, parabéns, meu irmão, pelo preparo.